recebendo as orações para os professores. O Senhor nos deu vitória para estar aqui, ministrando para as irmãs mais uma vez. Quem leu a lição? Amém, amém. Abra a Bíblia de vocês, uma pessoa abre em Provérbios 15, 24. A lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Porta, estamos acostumados muito com o significado e o sentido de porta, né? Todo que a gente vai entrar em todo lugar, a gente passa por uma porta. Ninguém vai numa entrevista de emprego e entra pela janela da empresa, né? A gente vai na entrevista, a gente passa por setores, portas de portas. É a porta da recepção, a recepção indica a gente lá para o gerente, para a pessoa que vai entrevistar, e a gente passa por outra porta. E tem um versículo lá no Apocalipse que fala assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Maravilhoso esse versículo, né? Porta aberta. Quando a gente está desempregado, quando a gente precisa de uma solução, o que a gente faz? Senhor, abre-nos uma porta. Abre a porta, Senhor. As virgens, eu estou querendo colocar aqui para as irmãs o sentido de porta, tá bom? Para as irmãs terem ideia de quantos versículos tem na Bíblia falando sobre isso. Não vou falar todos, lógico, mas as virgens, prudentes e as loucas, as imprudentes, estavam esperando, e aí o noivo chegou, e quem estava preparado entrou, e quem não estava preparado ficou batendo. Aí lá também, nos evangelhos, fala assim: eis que estou à porta e, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo, e tal, e tal, e tal. Quando os amigos de um paralítico o levaram diante de Jesus, desceram ele pelo teto, porque a porta estava cheia de gente, não tinha como passar pelaquela porta. E aí eles desceram pelo telhado. Mas tinha porta naquela casa. Não era costume que descesse as pessoas pelo telhado. Eles tiveram a ideia: não, a gente não vai conseguir por aqui, vamos para outro lugar. Então, irmãs, quem achou Provérbios 15, 24, você pode ler, fazendo um favor? Porque a ideia de porta estreita não está só no Novo Testamento, está também no Antigo Testamento. Inferno. O caminho do céu é para cima e o caminho do inferno? Então já tinha noção lá no Antigo Testamento sobre caminho, sobre porta, a porta do céu e a porta do inferno. E agora a gente está vendo no Novo Testamento, exclusivamente, né, nesses versículos de Mateus, sobre a porta estreita. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O textuário fala: porfiai, vamos lutar, vamos guerrear, vamos brigar por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Está dizendo não conseguirão? Está dizendo não poderão entrar. Muitos procurarão entrar e não poderão. Essa lição de hoje, irmãs, é uma lição, a lição todinha, né? Na verdade, é uma sequência. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu.
É uma lição muito forte quando a gente fala de porta estreita, de caminho apertado. É muito forte. Por quê? Estamos falando para crentes, né? Se fosse uma mensagem só de salvação, estaríamos aqui com um culto evangelístico para falar da porta, como a gente já teve, né? Vários cultos de libertação, cruzada evangelística, que fala da porta, há dois caminhos, né? O caminho do céu, o caminho do inferno, ou o caminho estreito, o largo, porta estreita, porta larga. Mas estamos falando aqui hoje, nessa manhã, para crentes. Para nós, quando eu falo crentes, somos nós, tá? Eu estou incluída. As irmãs acham relevante esse tema para a nossa atualidade? Para nós que somos cristãs, já que estamos falando só para mulheres hoje? O que as irmãs acham? É um tema relevante, importante ou não? É importante. É, não é? Sabe por quê, irmãos? Todo mundo aqui já está 100% em santidade para ir para o céu? Só levantar a mão, vou até abaixar a minha. Em santidade, amém, irmã. Tem algumas pessoas que estão. Eu estou me aperfeiçoando a cada dia. Eu espero um dia chegar à perfeição. De que o Senhor, né, que a palavra de Deus fala, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Enquanto a gente não nos é revelado, né, aquele que é perfeito, porque é Ele que nos aperfeiçoa. Se os irmãos entenderem que, as irmãs entenderem que não há nada de bom no ser humano, e aquilo que nós temos de bom não é nosso, a gente vai entender que a bondade que existe em nós é Ele. Tira Deus da equação. Tira o Espírito Santo da sua vida e procura bondade no seu coração. Aí nós falamos o seguinte, podemos comparar, eu estou dando a introdução aqui para as irmãs. Podemos comparar o seguinte, mas tem muitas pessoas que não conhecem ao Senhor e tem uma vida pacata, tem uma vida de caridade, piedade, melhor do que muitos que conhecem a Cristo. E aí? Essa pessoa nunca se entregou ao Senhor, mas tem consciência dos deveres cívicos, tem consciência do que é ajudar o mais oprimido, tem consciência disso tudo. E como é que faz isso? Não tem a adição de Deus nessa história. Mas eu digo aos irmãos sobre práticas e boas práticas de leis e de o que é certo e o que é errado, isso é ensinado para todos. Isso não é ensinado somente para cristãos. Só que quando a gente fala de cristãos, a gente está falando de também obras, boas obras. E a questão da salvação, somos salvos para fazer as boas obras. Não fazemos as boas obras para ser salvos. Nós somos salvos para que possamos exercer as boas obras. Mas aí eu pergunto aos irmãos, enquanto eu não sou salvo, eu não sei fazer o que é bom? Boas obras, eu digo. Claro que eu sei. É certo, né, em São Paulo, uma época, o pessoal andava pela rua, pessoal mais agressivo, tacando fogo em mendigo. Todo mundo via isso nos noticiários. Nossa, isso não é certo. A gente tem noção do que é certo e do que não é certo, mesmo sem ter o Senhor nas nossas vidas. Calma que eu vou chegar lá à ideia do que a gente está conversando. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Certo e errado. Eu estou falando de bondade. Quando o jovem chegou para o Senhor e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Lembra? O que o Senhor Jesus, 100% homem, 100% Deus, que nunca teve pecado, respondeu para esse jovem? Oi? Sim, isso foi depois. Na primeiro momento, Jesus fala bem assim, bom é? Mas Jesus era bom? Sim. Ele, Deus é um só, Ele está no Pai, o Pai está nele. Mas só que ele, sendo 100% homem, ele não aceitou aquela palavra daquele jovem. Ele mesmo disse, bom é Deus. Porque ele sabia que aquilo era uma palavra de bajulação, né? Porque quando ele disse aí o que as irmãs falaram nos versículos seguintes, vá, vende tudo que você tem, doe aos pobres e volta e me siga. Aquele jovem tinha o coração preso nas coisas, nos bens terrestres. Então assim, ele sabia que vinha, Deus conhece os pensamentos, né? Ele sabia o que vinha logo depois, Jesus sabia. Então ele já cortou o jovem, não, peraí, você está me chamando bom para querer uma palavra
Vou te falar a mesma palavra que eu daria para outra pessoa que não é rica. Ele sabia que aquele jovem tinha o coração nos bens que ele possuía. Então os irmãos entenderam que aquilo que nós temos de bom hoje, sendo cristãos, não é de nós mesmos? Sabe por quê, irmãos? De nós mesmos, nós procuraríamos nos converter a cada dia. Irmã Geisa, eu tenho 20 anos de crente, eu sou convertida. Irmã Geisa, eu nasci na igreja, no evangelho, eu conheço a Deus, eu já tenho, isso aí eu já sou convertida. Será que somos? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Senhora? Pedro andava com Jesus, andava o tempo todo com Jesus. Ele via os sinais, ele via as maravilhas, ele sabia que Jesus tinha que morrer. Mas quando Jesus ia ser preso, o que ele fez? Não, vamos lá guerrear. Tirou a espada, ele sabia que convinha que ele morresse. Porque até quando Jesus ia para a oração, ele levava, muitas das vezes, Pedro. Levava Tiago, levava João. Era aqueles que estavam ali bem próximo do Senhor. E mesmo assim Pedro não entendeu. Ele não estava entendendo que aquilo tudo tinha que acontecer. Eu juro para as irmãs que eu passei essa blusa, tá, irmãs? Eu estava dando alimentação para o neném, aí ficou amassadinha assim, né? Eu lembrei que a gente está aqui filmando, eu pensei, vou justificar meu passar, que eu passei, ó, atrás está meio passado, mas a frente já amassou tudo. Nossa introdução diz assim: nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Se as irmãs perceberam, a gente vai falar bem pouco de caminho largo. A gente vai falar muito de caminho estreito, de porta estreita, caminho estreito e porta estreita. Porque possa ser que tenha uma porta que seja estreita, por exemplo, show, né, essas coisas que a gente vai, que tem muita aglomeração, o que eles fazem para pegar os ingressos? A porta é estreita, dá aquelas filas enormes. Aí depois que você passa daquela portinha que tem que entregar o ingresso, mas não entra no elevador. Mas aí esses elevadores que tem sensor, apertou, passou daquele tanto de quilo que é permitido, o elevador não sai do lugar. Aí tem que sair umas 2 pessoas, 3, aí o elevador sai do lugar. É estreito. Quem tem problema de aperto, claustrofobia, nem entra. Ou quem tem medo de, né, aquela puxada para cima e para baixo, também não entra. Que fica sentindo, né, a sensação do elevador subindo e descendo. Mas tem também aqueles corredores que são intermináveis. Uma vez, quando eu era muito nova, mais nova, eu entrei ali no Dório Silva, não sei como que está o Dório Silva hoje. Fomos visitar uma pessoa que tinha ganhado neném. Mas tinha gente com o pé sendo costurado, tinha gente, cada corredorzinho assim, eram os negócios estreitinhos, umas salinhas apertadas.
porta estreita e caminho apertado. Dá né? E aí eu pergunto às irmãs, o caminho para o céu é fácil? Estou dando só uma ideia para as irmãs de como é a nossa. Muito sangue era derramado. Então, assim, né, onde cortava para levar para o sacrifício, que era próximo ao templo, geralmente.
irmãos. Pode até continuar persistindo e teimando lá no mundo. Isso, eu não estou falando nada bíblico, tá, para as irmãs? Eu estou falando no que eu acredito. Porque ainda fala de Deus como se fosse um crente. Ele não está lendo a Bíblia todo dia, ele não está orando todo dia, mas solta umas pérolas que você fica assim, nossa, Deus usou para falar comigo sobre aquele assunto que a gente estava conversando ali. Você tem temor de Deus, você tem discernimento, você fica assim, Deus usou fulano para falar, e você vê fulano, às vezes está com bafo de cachaça, às vezes, não estou falando que Deus usa só essas pessoas e que é Deus falando na boca deles, não estou falando, eu estou falando de que, quando se converte e quando serve ao Senhor, difícil que isso se apague da vida da pessoa. Então, saiu da presença do Senhor? Saiu. Entrega nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo o convença, porque é o Espírito Santo que convence. Eu posso lutar contra o Espírito Santo. Eu vou fazer o que agrada o meu coração. Eu quero a porta larga. Eu posso até ter entrado pela porta estreita, mas eu quero o caminho largo. Eu conheço a porta estreita, mas eu quero o caminho largo. O Senhor constantemente vai confrontar essa pessoa a seguir o caminho apertado. Que é o quê? Deixar o eu. É sacrificar. É largar aquilo que agrada só o ego, né? Pai do Senhor, irmãs. A nossa irmã Geisa falando sobre, né, mesmo que a pessoa esteja afastada dos caminhos, né, Deus usa também quando Ele quer. Ele faz isso. Me fez lembrar, há décadas atrás, quando eu estava num momento muito difícil da minha vida, lá em Recife, com o pai dos meus filhos, e eu lembro que neste dia foi um dia de batalha terrível, e ao sair para a igreja, era uma base assim de 6h40, eu lembro que quando eu passei por um certo determinado lugar com minhas crianças, estava um bêbado, uma pessoa bêbada, e não conheço, só vi ele essa vez, a primeira e última vez. E ele veio ao meu encontro. Veja só, eu estava triste, conversando, foi um dia muito angustiante. Ele veio ao meu encontro e disse assim para mim: irmã, não se preocupe, Deus vai tomar providência. Você acredita? O homem tem se levantado, mas a senhora é uma mulher de Deus, mulher de ciclo de oração. E quem se levanta contra as mulheres de ciclo de oração, Deus toma providência. Entendeu, irmãs? Provavelmente era um desviado. Desviado, que eu fiquei depois desviado. Só vi essa vez, irmã, não vi mais. Não tem como. Entendeu, irmãs? Mas vai para o inferno, Jesus. Se não continuar no caminho errado, vai. Por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. O que acontece quando a gente se converte ao Senhor, mas não quer largar o Egito? Né? Outro dia eu estava ouvindo uma conversa de uma situação onde a pessoa dizia assim, mas eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou pronto para fazer tal coisa. Está na igreja, está lá servindo ao Senhor, mas eu ainda não estou pronto para fazer tal coisa. A minha questão para essa pessoa foi, mas vem cá, você já está na presença do Senhor, você já conhece a palavra, está se alimentando dela todos os dias. A intenção, quando a gente se alimenta de algo bom, é o quê? Não que a gente, né, que é crente, que gosta muito de comer, não que eu estou incentivando glutonaria aqui para as irmãs, mas você está comendo uma comida muito boa, qual é a vontade que a gente tem? Comer mais. Não tem isso de eu vou comer até aqui e aqui para frente eu não vou comer porque eu não estou pronta. Qual o desejo que vem na alma da gente, no estômago, vou falar assim, mais que as irmãs, né? É de comer mais. Não, peraí, eu vou deixar esse pouquinho aqui para janta, não é? Uma sobremesa gostosa. Vou deixar um pouquinho para janta, ou se não faz para a família, separa um potinho assim, porque na segunda-feira quer comer aquele negócio de novo, esconde bem escondido, essas coisas de esconder é lá da casa da irmã Cleonice. Esconde bem escondido, e aí, no outro dia, saboreia quietinho, sem ninguém ali para perturbar e pedir mais um pouco. Eu aprendi com ela também, eu faço também. Ou é um chocolate, não é assim? Divide só uma, você finge que só tem uma, divide só aquela para todo mundo. Aí você esconde a outra lá no meio das carnes, lá embaixo, não sei de onde. Você está pensando assim, vou dividir isso aqui
mas isso aqui eu vou comer depois. O que eu estou querendo dizer para as irmãs? Se a gente está alimentando da palavra e é boa, não tem o que barreirar a gente para se aprofundar mais nas coisas de Deus, não. A intenção e a tendência é que a gente vai se aprofundando. A palavra lá da água pelo tornozelo, depois pelo joelho, depois pelo tronco. A intenção da palavra e da vivência cristã é cada vez mais fundo, irmãos. É ir cada vez mais fundo. Não tem como eu ser uma serva de Deus e eu não buscar aprofundar nas coisas de Deus. Eu me questionei muito um tempo atrás, muitos anos atrás, sobre isso, que eu ainda não tinha lido a Bíblia toda, e eu sou cristã, nascida dentro da igreja, e eu ficava com isso. Como assim que eu sou crente e nunca li a Bíblia toda? Como assim que eu sou crente e nunca estudei sobre tais e tais coisas? Vem na porta da gente, né? Principalmente sobre céu. Geralmente as perguntas que eles têm para a gente é novo céu, paraíso, né? Assim, geralmente, com o assunto deles com nós cristãos, são esses. Porque nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos em línguas estranhas, em batismo. A fé que professamos, o nosso estatuto, nós cremos das Assembleias de Deus. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos no batismo nas águas, nós cremos. A nossa profissão de fé conhecem, às vezes, melhor do que nós mesmos. Então, eles vêm questionar com a gente em cima da nossa profissão de fé. E a gente está preparado? Nem sempre. A gente fica assim, um buraco escuro. Aonde? Uma vez um grupo teve lá na porta de mamãe. Eu acho que eu era solteira ainda. E falaram disso. Um buraco escuro, o paraíso vai estar num lugar resguardado e depois vai repopular a terra e não sei o quê. E aí eu fiquei, tá, e o arrebatamento? Vai ver se está falando do arrebatamento do milênio. Não é isso, não? Deus vai arrebatar, vai destruir e depois vai fazer um novo milênio, né? A gente vai passar 1000 anos com o Senhor governando. Não tem isso não, mas está na Bíblia. Não, tem os 144 mil. Aí mistura toda a bagunça lá. Estão preparados para responder naquilo que eles aprenderam. E nós? Somos crentes, às vezes, desde o ventre, nascemos dentro da igreja. Às vezes não estamos preparados para responder sobre línguas estranhas. O que é isso que vocês falam? Da onde que é? E a gente se constrange em falar, né? Em explicar. A gente fica assim. E depois que a gente é crente, e a gente ora e não é batizado. Aí chega um momento que desiste. Eu já tenho 5 anos de crente, não vou pedir mais por batismo. Eu já tenho 10 anos de crente, não vou pedir mais para ser batizado. Cadê os batismos com o Espírito Santo nos nossos dias? Os batismos com o Espírito Santo não é só para novo convertido. Novo convertido chega, é batizado, você está aqui 10 anos, não é? Desculpa, irmãs. Parece que eu estou brigando. Mas a porta é estreita. O caminho é apertado. É mais profundo. Se eu cheguei até o entendimento de me alegrar com a presença do Espírito Santo. Hoje o Senhor me visitou. Falou em línguas? Ainda não. Mas a próxima vez que o Senhor vier me visitar, eu estou disposto, eu estou pronto. Vocês estão entendendo? É cada vez mais, é sede, é cada vez mais. Eu estou na presença hoje, amanhã eu quero estar um pouquinho mais e um pouquinho mais. O que o salmista fala? Vale mais um dia, na presença do Senhor, do que 1000 anos, um dia, irmãos. Nós estamos aqui um dia. Nós buscamos e entendemos, né? Geralmente a gente coloca na nossa mente a figura de que o templo está aqui e que o Senhor está aqui. Então nós estamos aqui buscando a face do Senhor 2, 3, 4 dias na semana. Que não é assim, né? Para a samaritana, o que Jesus falou? Chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer o quê? Em qualquer lugar. Não é só lá no templo nem no monte, que foi isso que ela perguntou. Nós temos que adorar onde? No templo ou no monte? E ele falou, os verdadeiros adoradores. Então é em qualquer lugar. Então hoje a gente tem a presença do Espírito Santo e o acesso livre ao trono da graça em todo e qualquer lugar. É na beira do tanque, é na beira do fogão, é esfregando o chão, é dando banho no menino. Você está lá o quê? Com acesso livre ao trono da graça.
E o Senhor falar com você como falou. Todo edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Não sei se as irmãs já... Comparação. Na mesma parábola, né? Eu acho que do rico jovem, do jovem rico. É mais fácil. Os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Aí olha o que testemunha, chama o presbítero, aí chama a nossa líder. Oi, irmã Beth, irmã Geisa, eu entristeci. Minha vida, eu estou lembrando que a irmã Luzia fez tal coisa comigo. Já pediu perdão, mas fez tal.
pediu perdão, perdoou. Você não tem que andar mais junto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pode falar, irmão. O céu apertado é o caminho é apertado. É difícil, nós somos confrontados todos os dias, irmãos. Nós somos confrontados todos os dias, todos os dias. Queremos alcançar o céu, vamos ser confrontados. Se você é confrontado com a Bíblia, com a palavra de Deus, não temos argumentos para
do pai dele, né? E passei 26, quase 27 anos, isso mesmo. Eu sofri muito, eu não era crente. Eu fui a primeira pessoa crente da minha família. Eu sabia crente, eu já tinha meus 19 anos, que por misericórdia o Senhor teve encontro comigo. Paguei um preço terrível pelo meu casamento, porque quando minha mãe disse para mim assim, não case, né? Pelo gosto dela eu não teria casado. Não obedeci, paguei o preço, mas não é isso que eu quero falar. Sofri muito, muito. Depois que eu conhecia Jesus, mergulhei nas Santas Escrituras, né? E o Senhor foi trabalhando no meu viver, foi me ensinando. Eu apanhei muito, eu tenho cicatriz no meu corpo. E eu falo isso, irmão, com tanta graça. Espírito Santo, porque eu tenho família aqui no Espírito Santo e tenho em Recife também. O Senhor sempre mandava orar. E eu dizia, Senhor, não deixa eu ficar com mágoa. Não deixa eu ficar. Eu dizia assim, Senhor, minha oração, não deixa. Eu quero dormir tranquilo. Eu quero, quando o Senhor me chamar, eu quero ter paz, é paz. Eu não quero meu semblante triste, ficar reclamando da vida. Eu tinha esse cuidado, irmãos. E o Senhor sempre fez isso na minha vida. E por misericórdia, irmão, quando o pai dos meus filhos, ele sempre via, na minha formatura, ele esteve aqui, no meu culto de ação de graça. Quem lembra, meu culto de ação de graça de pedagogia, você lembra? Que o pastor esteve aqui. Ele vinha sempre no final do ano, passar final de ano com os filhos. Mas Deus falou comigo que ele ia ver com os próprios os olhos dele o que Deus tinha feito na minha vida. E ele sentou naquele branquinho ali, doente, e viu meu culto de ação e graça aqui. Viu, irmão? Então, houve todo um processo da vida de Deus, trabalhando na vida dele, e eu orava muito para Jesus libertar. Encurtando agora, fechando o assunto, o Senhor libertou ele, Jesus guardou ele, irmãos. Aí meus filhos, minha família, quando eu vim para cá, meus filhos diziam, mãe, a senhora, como é seu sentimento com o painho? Mãe, quando ele vinha, ele veio, ele conhece meu marido, ele conhece meu atual marido, ele veio na minha casa. Você está entendendo, irmãos? Então eu teve aquela, porque não tinha barreira no meio, porque a barreira foi quebrada, entendeu? E finalizando, quando ele faleceu no dia de manhã que estava internado lá em Recife, madrugada, era 10 e pouca da noite, madrugada não, 10 e pouca da noite, minha filha estava lá, a fazer 2 anos agora, em dezembro, com ele no hospital. Ele pediu para minha filha fazer uma chamada de vídeo. E eu lembro que fosse hoje, ele fez a chamada de vídeo, minha filha fez a chamada de vídeo. Aí ele falou assim, Beth, você me perdoa por tudo que eu fiz com você. Oh, glória, irmãos. Canamahaya, Shúria. Oh, irmão, Deus é muito lindo. Eu estou falando do perdão que ele pediu, não. Eu estou falando do quebrantamento, que eu sei, irmão, que ele está na glória, que um dia eu verei ele. É esse, entendeu, irmã? Aí a fala da irmã Geisa. Valeu a pena, né? Valeu a pena, irmão. E eu sempre falo para meus filhos,
Olha, eu falo para ele que meu filho, por exemplo, meu filho caçula chora, chora. Eu digo, meu filho, seu pai morreu em Cristo Jesus. Ele partiu, ele aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Isso é que importa. O passado ficou para trás, né? Ele fez uma nova criatura e ali, irmão, ele aceitou Jesus, minha filha que ganhou ele para Jesus no hospital. Ele já é conhecedor da palavra. Então, Deus fez uma transformação tão grande, tão linda, irmãos, na vida daquele homem. Aí eu digo, a fala que eu queria chegar, irmã Geisa. O amor de Deus foi só para mim? Jesus morreu só por mim? Não, né? Caminho apertado, estreito. Se eu devia, aceitei Jesus, me converti, não devo mais. Eu ainda estou devendo. Então, se organize suas finanças, vai lá pagar o que você está devendo. Porque você agora é testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo não fica devendo em cada esquina. Testemunha de Cristo não fica contando mentira para os outros. Se você mentia, você não mente mais. Você agora é servo do Senhor, você é um representante.
coisa mais difícil, quem atendimento ao público, né, sabe disso, quem trabalha com gente. Atendimento ao público é a coisa mais difícil. Ora tem alguém que está ali de boa, nem precisa te elogiar não, mas xingando, faltando um pouco subir na mesa para te quebrar e tal, e está tudo certo. Atendimento ao público. Como é difícil o ser humano, né? Mas, vamos lá. A irmã Cleonice justificando, só para fechar. Todo mundo faz uma vasilhinha escondida de achar. Como eu já aprendi, eu nem procuro. Nem precisa esconder, né, irmã? Tem que se controlar mesmo, para não comer tudo de vez. Tô brincando. Ó, já tem uma de... Pronto, não toca. Tá certo. Aham. Coração de mãe, a mãe acaba deixando, vão deixando, vão deixando. Para nós ter paciência, né? E eu tenho conversado muito com ele. Ele lida com pessoas, infelizmente, nesses últimos anos, está muito difícil, né? Então, assim, são pessoas que chegam querendo mandar em tudo. E ele gosta das coisas certinhas. No mínimo, ele quer respeito. Ele respeita todo mundo. Eu falo para ele, amor, você precisa fazer a diferença. Eles, né, pode estar transtornado, com problemas, não tem Cristo no coração. Você precisa fazer a diferença. Gritou, fala baixo, né? Às vezes a pessoa chega... Então, a gente precisa desse cuidado. Aí ele falou, meu Deus, me ajuda. Eu falei, isso é só Deus mesmo, só que você tem que estar vigiando. Porque tem momento que você precisa respirar para responder. Porque às vezes as pessoas chegam com pedras e pau. E você precisa ter uma palavra de, né, alento, ser calmo, ser paciente. Então, eu tenho conversado muito com ele sobre isso. E a porta não é fácil. Não é fácil, é difícil, mas nós precisamos ficar ligados, vigiando, orar e vigiar, porque às vezes a gente ora e esquece de vigiar. E às vezes a gente fica vigiando tudo e esquece de orar. Então nós precisamos fazer as duas coisas, orar e vigiar, para que nós venhamos, né, ficar atentos a isso. Isso está legal, né? E as coisas acontecem. Obrigada. É a geração fast food, né? Eu quero resolver meu problema, eu quero resolver para ontem. Não importa como que é a situação, se eu estou errado, se eu estou certo, mas eu quero resolver. Às vezes a gente mesmo se encontra nessa situação, quando somos os clientes, né? Às vezes, quando nós somos os clientes, porque nós somos clientes também, não é só a gente que atende. E a gente fica assim, nossa Deus, que agonia, que angústia, negócio de telefone, linha telefônica, vamos dizer, né? Ai, meu Deus, 24 horas para resolver esse problema? Ah, a gente também, é a nossa geração, é para ontem, internet, faz tudo, né, rápido, acessa, fica sabendo notícia, tudo rápido. Na hora de interagir com as pessoas, a gente quer a mesma velocidade, a gente quer a mesma
rapidez, agilidade. Eu quero falar para as irmãs, no que eu coloquei aqui para as irmãs, que cabe ao Senhor a questão do perdão. A nossa lição fala bem assim, ó, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. O que é emocional? Eu estou com remorso do que eu fiz. O que acontece? Eu fiz algo, eu errei, eu pequei contra o Senhor, contra algum irmão, e aí eu sinto uma tristeza, um remorso. Ai, que vergonha. Já pensou se a irmã Hélia fica sabendo do que eu fiz? Remorso. Eu não quero que ninguém saiba do que eu fiz. Misericórdia se alguém souber do que eu fiz. Tipo, eu mostro certo arrependimento, culpa até, eu sei, tenho consciência do que eu fiz é errado, mas que ninguém saiba. Que ninguém saiba. Isso é remorso. Sabe? Diferença de remorso e arrependimento. Remorso é emocional. Aconteceu a situação, você foi pego no flagrante e tal, apontou, mostrou. Ai, meu Deus, eu sou culpado. Nossa, que vergonha, todo mundo ficou sabendo. Ai, Jesus, misericórdia. Arrependimento. Não importa se alguém fica sabendo, eu não faço mais. Essa pessoa aí, realmente, eu era. Eu matava, eu roubava. Realmente, não me envergonho de dizer. Porque o Senhor me libertou. Eu sou livre. Eu não sou mais quem eu era. Vocês entendem a diferença de remorso e de arrependimento? Arrependimento, não importa quem saiba ou que ninguém saiba. Nem lá no secreto da minha casa. Eu sei que eu fiz errado e eu me arrependo. Ninguém nem ficou sabendo, mas o arrependimento bateu na minha porta lá. E eu atendi ele e me arrependi de coração. Às vezes sentimos necessidade até de chegar a confessar ao pastor. Às vezes o pastor nem ia ficar sabendo de nada, não ia. Mas muitas das vezes, para que o arrependimento tenha, o marco ali, libertação, é bom que você confesse a sua liderança, ou o pastor, ou a liderança do círculo de oração, ou algum obreiro, alguma irmã, que você tem confiança na questão da oração. É importante que haja confissão de pecado. É muito importante. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, eu me arrependi, eu não faço, eu tenho remorso. Quem garante se eu vou fazer de novo ou não? Eu posso chorar. Olha aqui, o que diz o nosso dicionário. Emoção tóxica, remorso. Pode prender a sentimento de culpa excessiva. Ai, meu Deus, como eu sou culpado. Convence qualquer um de que a pessoa está arrependida. Não, a pessoa está declarando que é culpada. Ai, como eu sou culpada, como eu sou terrível, como eu sou errada, como eu fiz tal coisa errada. Traz vergonha de ser descoberto em pecado. O remorso é um negócio desse tipo. Ai, eu sou muito culpado, tomara que ninguém descubra, tomara que ninguém saiba. Ai, ninguém pode saber disso. Arrependimento pode até trazer vergonha e culpa também. Pode. Arrependimento vem depois do remorso. Se seguiu com o remorso e continuou, vai chegar ao arrependimento. Mas se toda vez eu chego ao remorso, volto, faço de novo. Quando que essa pessoa vai ser liberta, gente? Quando que vai se converter? Quando que vai ter arrependimento nessa vida? Não vai acontecer. O ciclo do natural de chegar ao arrependimento, a consciência, a autoconsciência, a automiséria, né? Eu sou miserável, eu preciso mudar de vida. Eu estou causando problema para mim, para a minha sociedade, para a minha igreja, seja lá onde for. Eu preciso mudar esse comportamento. Eu preciso mudar essa atitude. Aí eu vou mudar. Aí vai trazer mudança de atitude, mesmo não tendo sido descoberto. Aí tem uma reflexão para os irmãos. Tem crente que... No Instagram do pastor Josué Gonçalves, uma questão lá eu até republiquei no meu Instagram, que ele estava falando sobre, e eu preciso falar para as irmãs, eu achei interessante aquilo, e tomara que seja interessante para vocês também. Ele estava falando sobre abuso dentro do casamento. Esse pastor Josué estava lá. A irmã comentou de outra irmã, aqueles respostinhas, né, de quadradinho. Ele estava respondendo um quadradinho daquele.
Se vocês forem lá, ele salvou até no feed, não é a história não, tá? Salvo para que isso fique claro. De sofrer abuso dentro do casamento. Como que sofre um abuso dentro do casamento? Às vezes a pessoa... O que fala no mundo hoje em dia? Principalmente em época de carnaval. Não é não. Porque época de carnaval no mundo sabemos que tem muito agarra-agarra, beija-beija. E às vezes a mulher diz se não, e os meninos, os homens, está tudo lá, estrupando, beijando, agarrando. Isso a gente está falando de mundo. E o pastor Josué, que os irmãos conhecem, ele tem um slogan que fala, não existe patrimônio, como a família é o maior patrimônio. Não existe sucesso que justifique o fracasso de uma família. Já ouviram esse slogan? É do pastor Josué. Então, muitas das vezes existe o abuso dentro do casamento e a irmã ou não sabe ou não entende. E como que é isso, Geisa? Se a irmã disse não, e lá no exemplo que ele está dando, durante essa irmã está dormindo, esse irmão, marido, vai lá e tenta fazer as coisas com ela. Isso é abuso. Isso é abuso. Às vezes as irmãs não sabiam, e eu estou compartilhando para que saibam. Tá? Não é certo. Está dormindo. Quer dizer que se acordasse, ela diria não. E isso eu estou falando não só pelas vias naturais. Também tem os desejos carnais aí, que a pornografia incentiva muito. Né? E eu não tenho... barreiras para dizer isso para as irmãs, sobre isso para as irmãs, porque dentro das igrejas a sexualidade ela não é conversada, ela não é dita, ela não é escancarada de maneira natural. E aí, quando fala disso, a gente fica com vergonha, a gente fica com tabu e a gente abaixa a cabeça e não, precisa falar disso numa lição dessa? Irmãs, o caminho é estreito, irmãs. O caminho é estreito. Talvez eu deveria estar falando isso na sala dos homens, porque nesse exemplo aí que o pastor Josué disse, é o caso de um marido que faz isso com a esposa. Quer dizer, está dentro do casamento e ainda está sofrendo abuso. A gente pensa de abuso o quê? Criança, um adulto que faz molestação com a criança, essas coisas todas, que é o mais comum que a gente ouve. Não é certo em nenhum momento. Mas a gente tem essa mentalidade de que é só lá que acontece. Muitas das vezes está casado, está com o marido e está passando por situação de abuso. Que o Senhor nos oriente melhor sobre essas coisas, né? Eu achei interessante falar, porque às vezes a gente pensa assim, pecados. Isso não é pecado, isso é pecado também, irmãs. É o pecado contra o corpo do outro. Porque a palavra de Deus fala que tem que ter consentimento. O corpo da mulher é do marido, da mulher, do marido da mulher, mas que haja consentimento. Consentimento para se afastar por oração, consentimento para que se unam em relação de amor. Que haja consentimento. A palavra de Deus não é incoerente em nada, irmãos. Em nada. Vocês não vão pegar a palavra de Deus e falar assim, mas aqui o profeta fala isso e aqui o profeta... Não. A palavra de Deus ela vai se respaldar em todo momento, em toda circunstância, em qualquer que seja o tema. Tá bom? É uma curiosidade que eu quis trazer para as irmãs. Aqui na nossa conclusão, fala bem assim, frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João esperava. Olha só para você ver. Houve arrependimento de verdade? O estilo de vida vai ser mudado. Então, a pessoa vai ter honestidade, vai ter misericórdia, respeito às autoridades, dentre outras coisas. Era o que João esperava. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Na nossa conclusão, no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência do perdão. Então, uma coisa é a gente crer e saber. Deus perdoa? Perdoa. Mas Ele perdoa quando Ele vê que há arrependimento. Porque uma coisa é eu saber que eu estou com remorso e estou pedindo perdão, mas não é real.
Eu estou pedindo perdão porque minha culpa, nossa, eu vou pedir perdão e Deus é perdoador, Ele vai me perdoar de novo. Só que no meu coração já está planejado que amanhã eu farei aquilo naquela mesma hora novamente. Está entendendo? Quando há arrependimento real, a pessoa passa por essas experiências e produz frutos dignos de arrependimento. Não é, eu pedi perdão, Deus me perdoou de novo. Não, e aí? Não vai mudar, não? Deus vai estar sempre perdoando sobre o mesmo assunto, o mesmo aspecto? Será que é assim a vida cristã? A vida cristã, ela é uma repetição de mesmo pecado. Nós somos salvos e aquele que é de Deus não peca propositalmente, não peca organizando na agenda que amanhã eu peço perdão de novo, Deus me perdoa de novo. Não estou aguentando, não estou resistindo. Eu vou fazer isso aqui hoje, né? Mas a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, ou você afunila sua bagagem, vai deixando as coisinhas lá para trás, sabe? O Egito, as coisinhas que ainda te atrapalham a alcançar o céu, ou você não vai conseguir seguir o caminho. Você até entra pela porta, mas você não consegue prosseguir no caminho. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando.